Todo mundo achou, né? Graças a Deus. Vamos lá? Diz assim, Isaías 48, verso 22. Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. Amém? Esse texto aqui, irmãos, ele é muito claro, é objetivo. Tão claro como a luz do sol, esse texto é para nós hoje. É um texto que todo mundo consegue entender. Ninguém precisa ter uma formação para entender isso. Diz o Senhor, não há paz para o ímpio. Quem é o ímpio que o texto se refere? É todo aquele que não anda de acordo com a palavra de Deus. É todo aquele que vive em impiedade, em perversidade, que não tem prazer em ouvir, em se sujeitar, em obedecer, em seguir esse Deus. O próprio Deus declara, para esses não há paz em seus corações. Não há. É uma forma de Deus castigar os homens que não andam de acordo com a sua palavra. Então, não há paz para o ímpio. Por que não há paz para o ímpio? Então, só quem criou o ser humano, como a gente tem estudado aqui, pode fazer o ser humano feliz, pode dar paz no ser humano. O ímpio não tem paz, não é porque não tem recurso suficiente para não ter paz. Não é isso. Ele não tem paz porque o próprio Deus retirou a paz dele do coração do ímpio. É Deus retirando a paz dele. Uma forma de punir os ímpios nessa terra é Deus retirando a paz. Alguém perguntou o seguinte, que paz podem ter aquelas pessoas que não têm paz com Deus? Primeiro eu quero destacar o seguinte, irmãos. O pecado, ele tira a nossa paz. O pecado, ele tira a nossa paz porque ele é a única coisa nesse universo que nos tira da presença do único que pode nos dar paz, que é Deus. É impossível viver uma vida cheia de paz com fardos, com pesos. O pecado é um fardo na vida do ser humano, sejam eles pecados conhecidos ou não. O pecado é um peso. Qualquer homem que vive em pecado, vive com peso, com fardo dentro de si, e não pode ter paz. O pecado, seja ele secreto ou público, ele tira a nossa paz em secreto. Quando eles são pecados secretos, não conhecidos diante ao público, diante das pessoas, eles mantêm o nosso coração inquieto, ansioso, com medo e sem paz. Sejam eles pecados grandes ou não. O resultado de muita tristeza, de muita ausência de paz em nossos corações desconhecidos é por causa de pecados desconhecidos que se escondem em nós. O pecado faz isso em nossos corações. Ele rouba de nós a verdadeira paz que é no Senhor Jesus Cristo, porque ele traz um fardo para a alma. A gente estudou que não existe absolutamente nada nesse universo que seja mais pesado do que o pecado na vida do ser humano. Não existe nada. E até na vida de alguns crentes em Jesus, eles vivem subcarregados, com falta de paz, por causa de pecados em seus corações, em suas almas, dentro de si. Então, eu gostaria que vocês pensassem sobre isso hoje. Uma forma de Deus castigar os ímpios nessa terra é tirar-lhes a paz. Os ímpios vagueiam como órfãos de paz. Eles procuram paz em tudo. Procuram paz nas drogas, nas bebidas, nas festas, nas riquezas, para ver se por meio disso conseguem alcançar a paz que o próprio Deus retirou do coração deles por causa do pecado. E quanto mais procuram essa paz longe de Deus, mais essa paz se afasta deles. A de paz em seus corações é porque faltam coisas. O comerciante, por exemplo, acha que só precisa ter mais cliente para ter mais sossego. A moça acha que precisa ter mais lazer para ter mais sossego e descanso. O solteiro acha que só precisa casar para ter paz e descanso e sossego. Mas no fundo, a ausência da paz no coração do homem é por causa da presença do pecado. O pecado, ele cria um conflito na alma. Então, o ímpio não tem sossego, não tem tranquilidade. E ele alimenta a falsa ideia de que existe um ser humano ou alguma coisa nessa terra que pode trazer a paz que Deus retirou do coração dele. Uns procuram psicólogos, outros drogas, outros bebidas, para poder suprir essa ausência de paz dentro do seu coração. Todo mundo, todos os seres humanos que não têm Deus, todos são inquietos. O Senhor dizia que inquieto está o nosso coração, enquanto ele não descansar, ele não repousar em ti. O Thomas Adams, o puritano, ele dizia o seguinte: a consciência está para a alma, assim como o estômago está para o corpo. O pecado intoxica a alma, da mesma maneira que a carne estragada intoxica o estômago. Então, nossos
teólogos do passado, eles vão falar que o pecado ele causa uma convulsão na alma do homem. Ele tira o sossego, a tranquilidade. Porque o pecado faz isso no homem. Quando Deus retira a paz dele do coração do homem, não existe ninguém, absolutamente ninguém nessa terra que pode devolver essa paz, senão o próprio Deus. Diz o Senhor na sua palavra, não existe paz para ninguém que vive na impiedade. Isso é algo que é indiscutível, isso é um axioma. Ninguém precisa de prova. O próprio coração dos ímpios testifica isso. Você não precisa ir muito longe. Basta você olhar ao nosso redor e para o teu próprio coração. As pessoas vivem em busca de paz nas drogas, nos álcools, nas diversões, e um monte de coisa onde não há paz. Então, o pecado ele pode trazer uma falsa alegria para a nossa carne, mas ele tira a verdadeira paz da nossa alma, porque é um conflito entre a alma do homem e o Deus Todo-Poderoso. Então, hoje, me proponho a falar sobre alguns tópicos. Me posicionar sobre os diferentes tipos de ímpios que vivem nessa terra, irmão. Mas antes eu quero fazer uma citação do puritano William Manso. Ele diz assim: todos os dilúvios de pecados jamais poderão extinguir o amor de Deus por seu povo. Mas uma única gota de pecado na consciência do cristão extinguirá, ou apagará, ou tirará toda a paz. Então, irmãos, a classificação dos ímpios são duas. A primeira, são aqueles ímpios que não têm paz e procuram essa paz, que não têm. Eles reconhecem que não têm paz. Eles reconhecem isso. Mas eles procuram isso em todos os lugares. Nas drogas, nas diversões, em algumas circunstâncias ouvindo louvores, procurando até uma determinada igreja. Eles precisam encontrar uma paz. São como uma classe de pessoas que querem paz, mas não querem Deus. Procuram uma igreja, vão até uma igreja, mas contudo nunca vão até Jesus Cristo de verdade. Então, essa é uma classe de ímpios que são sinceros dentro do seu coração, mas contudo a sinceridade que eles têm não lhes torna verdadeiros, porque eles procuram paz em tudo, menos em Deus. E contudo, eles permanecem enganados. Olha, eles procuram paz em absolutamente tudo, menos naquele que retirou a paz dos seus corações por causa do pecado, que é o próprio Deus. Então, eles querem se curar com o mesmo veneno que os fez. E eles acabam por se destruir. O profeta Isaías, no capítulo 4, do verso 6, diz o seguinte: olha, o povo é destruído por falta de conhecimento. Eles vão procurar paz onde não existe paz, onde só há tristeza. Vão procurar luz onde só existe treva. Vão procurar alívio e consolo onde não existe consolo. Eles não depositam fé que só o Espírito de Deus pode trazer essa paz em seus corações. Eles usam outros meios secundários para buscar essa paz, mas nunca vão encontrar essa paz longe de Deus. Porque a própria paz se afasta de todos que se afastam de Deus. Isso é uma forma de Deus punir os ímpios, tirando-lhes a paz. Quando eu me refiro de ímpio, eu não falo só as pessoas que estão no mundo. Eu falo também das que estão na igreja, mas que não abandonaram o pecado. Daquelas pessoas que não têm um compromisso sério com o Senhor. Eles estão na igreja de Deus, mas contudo não gozam, não têm a paz que é em Deus, por causa dos pecados que habitam em seus corações. Então, esses ímpios que acabam por reconhecer isso dentro dos seus corações, mas contudo não encontram essa paz, eles podem até ter paz em alguns momentos das suas vidas, quando alguém ora por eles. São pessoas, como não têm nenhuma paz, eles procuram tudo para lhes dar paz. Ora por mim. Ela sentiu uma certa paz, mas contudo não é a paz que reina em seu coração. Não é a paz como um estilo de vida. Não é um sossego que pertence a ele. A paz não é o que um outro ser humano consegue transmitir para o teu coração. Só Deus. Só Deus consegue fazer isso. Então, irmão, e muitos, por não encontrarem essa paz na sua vida, eles preferem morrer do que viver sem essa paz. Como se tirar a própria vida resolvesse o problema. Para encontrar paz não é a morte, é Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Então, não há paz para o ímpio. Ainda que ele morrer, não haverá paz para ele. Não há paz para o ímpio no presente, não haverá no futuro e nem depois da morte. Essa classe de pessoas que vivem em busca de paz em tudo que encontram, eles vão acabar por encontrar mais tristeza do que eles já têm. Porque isso é uma forma de Deus punir
tirando-lhes a paz. Pela graça, Deus lhes dá vida. Mas pela justiça, Deus retira a paz dos seus corações. Vivem quietos, como órfãos. Então, a segunda classe de pessoas, de ímpios, são aqueles que ostentam uma paz que não têm. Ostentam uma alegria que não têm. Eles tentam mostrar para as pessoas algo que não têm. Eles confundem ter saúde com ter paz. Ter paz, irmão, é ter tranquilidade em todas as circunstâncias. Na cama da sua casa ou na cama de um hospital. Na doença ou na saúde. Na riqueza ou na pobreza. Essa paz reina no coração de todo aquele que teme a Deus. Mas esses que ostentam essa falsa paz, eles tentam fazer propaganda de um produto que não tem, na verdade. Porque quando estão sozinhos, a própria consciência eles diz que eles não têm paz. Porque se é religião, tipo, não, a minha religião me ensina a buscar paz desse modo. Não, é o próprio Deus que ele retira essa paz para punir o pecador. Então, a falsa paz desses ímpios que ostentam uma paz que não têm, ela não lhes dá segurança para morrer. Dentro de um consultório, por exemplo, eu que tenho uma doença grave, eles se atemorizam, porque eles não têm uma paz genuína. Que paz é essa que não dá segurança nos homens para aguentar o sofrimento? Que paz é essa se não uma falsa paz? Não lhes dá segurança para a morte. Então, essa é uma falsa paz que quase todo ser humano, religioso ou não, ostenta ter, longe de Deus, mas que na verdade não tem. Isso, irmãos, é algo, isso é um axioma, é o próprio Deus punindo o pecador aqui, tirando-lhe a paz. Então, havia um puritano que dizia o seguinte, que uma consciência sem paz é como um inferno para os homens aqui na terra. Ela aponta para um inferno futuro e eterno, em que a lembrança de uma consciência culpada jamais se apagará. Então, mais ou menos os puritanos pensavam o seguinte, olha, a consciência sem paz pode produzir dentro da alma do homem o próprio inferno aqui na terra. O ímpio começa a experimentar aqui na terra aquilo que ele vai ter que suportar por toda a eternidade. Por isso eles vivem apavorados, angustiados, sem sossego para as suas almas. Então, irmãos, e a falsa paz não suporta ouvir as verdades do Evangelho. A falsa paz do ímpio ela não suporta ouvir as verdades do Evangelho. Por quê? Assim como o sol, quando chega, acaba com as trevas, com a escuridão. Assim como a água acaba com a sede, as verdades do Evangelho acabam com a falsa paz no coração dos homens. Ela chega e afronta o coração do homem. Porque os homens alimentam a ideia de que quando eles morrerem, eles vão encontrar um sossego para suas almas. Mas aí chega o Evangelho, que é a verdade, e fala, não, a paz que você não tem aqui nessa terra, você não vai encontrar na morte. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, que depois da morte segue-se o juízo. Aquilo que o ímpio sofre aqui, não se compara nem um pouco aquilo que ele vai ter que enfrentar depois da morte. A falsa paz do ímpio não suporta ouvir as ameaças do Evangelho, as verdades do Evangelho, como aquelas que tem em Salmos 9:17, que diz, olha, os ímpios serão lançados no inferno e todos que se afastam de Deus. Então, o ímpio, para não perder essa falsa esperança que tem em si mesmo, ele rejeita ouvir o Evangelho. Ele se afasta do Evangelho. De modo que quando você transmite o Evangelho para ele, mostrando que existe uma paz verdadeira, que não é aquilo que ele sente, ele fala que isso não é suficiente, ele não tem prazer de ouvir. Então, irmão, se o ímpio soubesse que o que suporta aqui não se compara nem um pouco com aquilo que lhe espera, ele nem teria desejo de morrer para encontrar paz. Ele pensaria 2 vezes, como as pessoas vivem tendo as suas vidas por não encontrarem paz, vivem atemorizados. Então, irmão, nós precisamos encontrar essa paz em Deus. Não tenta forjar uma paz que você não tem. Enquanto você tentar forjar uma falsa paz dentro de você, você jamais encontrará a paz que é em Jesus Cristo. Jamais. Não, nós precisamos chegar diante de Deus e ser sincero com Ele, e não agir como os ímpios que se gabam de ter paz só porque não bebem. Ele fala, não, eu tenho paz, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato ninguém, eu pago o aluguel certo. Isso não é sinônimo de paz, irmãos.
O maior problema do ímpio não é com o aluguel atrasado que ele tem, não, é com Deus. Ele pode pagar tudo em dia, mas o problema é que ele tem no coração. Aquela falta de paz, é Deus punindo. Aquela inquietude na alma do homem. Não, o ímpio fala, não, eu não faço mal a ninguém, eu tenho paz. Não, meu irmão, você não faz mal a ninguém, você faz mal a você mesmo. Deixando a sua alma longe do único que pode lhe trazer paz, que é o Todo-Poderoso. Não, os ímpios, eles se enganam. Ainda que o ímpio não matasse o pior dos insectos, para, por meio disso, conseguir ter uma paz na consciência, ele não teria. O problema do pecador não é com as pessoas, não é com as dívidas que tem, é com Deus. Seu, onde provém, de tudo para promover uma certa paz. Fazem mesmo de tudo, irmão. Ainda que as guerras cessaram, ainda que a sociedade toda tiver paz e não tiver nenhum ladrão nessa terra, ainda assim o coração do ímpio não terá paz. Vai estar inquieto. O problema dos homens não é que a sociedade está mal, a sociedade não tem paz, não. O problema é no coração, é na alma do homem. E geralmente essas pessoas que não têm paz dentro de si, eles fazem de tudo para eles é o meio de obter paz. Tudo. Então eles se enganam achando que vão encontrar paz em qualquer coisa que lhes agrada. Irmãos, eu falei para os irmãos quando a gente estudou sobre alegria que Deus não criou várias formas de satisfazer o homem, ou de trazer paz no coração do homem. Só existe uma forma, que é Deus, é o próprio Deus satisfazendo, sendo a paz do homem. Se o homem não tiver encontrar paz em Deus, ele não encontrará paz em lugar nenhum. Ainda que ele encontrar um melhor emprego, ter um melhor salário, ele não vai encontrar. Então, eles se enganam, meu irmão. Os ímpios se enganam. Momentos de lazer, de diversão, com paz. Mas isso não é paz, porque aquilo é um momento circunstancial. O ímpio odeia a solidão. Eles odeiam estar a sós, porque o ser humano ele só consegue ser ele mesmo quando está sozinho. E é na solidão que você mede se você tem verdadeiramente a paz de Deus ou uma paz falsa dentro de você. Então, o Jonathan Edwards, ele dizia o seguinte, olha, a porção do ímpio nada mais é senão que ira, aflição, angústia na alma. Embora possam gozar alguns prazeres, deleites vazios e inúteis por alguns dias, enquanto permanecem neste mundo, contudo, o que lhes será reservado pelo Senhor e governador de todas as coisas, como sua porção, é apenas indignação, tribulação, angústia, solidão, tristeza. Então ele fala, a paz do ímpio não serve para nada. Porque ainda que o ímpio encontrasse paz aqui nessa terra, não lhe serviria para nada, porque ele vai encontrar algo pior no inferno. Então, Deus fala, eu vou punir os ímpios tirando deles a paz. É isso que Deus faz. A falsa paz, como eu falei para vocês, não suporta a verdade. Não suporta ouvir essas verdades. Tentam imaginar comigo como é triste a vida de uma pessoa que não tem a paz de Deus reinando em seu coração. Pensa comigo, irmão. Geralmente são pessoas que vivem aflitos, angustiados, vazios, ansiosos com tudo, desesperados. E o desespero de não saberem onde passarão a eternidade os perturba. São como as ondas do mar. Não tem sossego, não tem descanso, não tem tranquilidade. E o salmista, no Salmo 1, no verso 4, diz, olha, eles são semelhantes à moinha que o vento espalha. Eles são levados por qualquer coisa, não têm segurança em nada. Eles não são firmes em nada. São como barcos sem portos, nunca estão seguros. São como cachorros sem donos. Eles seguem qualquer coisa que lhes dê comida, que lhes dê paz, que lhes sacia. Quando o homem não encontra paz em Deus, ele vai procurar paz em qualquer coisa, até nas coisas mínimas, até no lixo, como drogas, como prostituição, essas coisas todas. Ele vai procurar paz em qualquer coisa, vai procurar paz onde nunca existiu paz. Onde nunca, eles acabam por se frustrar ainda mais. Então, e com frequência, Deus lhes pune assim, Deus aflige, eles são afligidos, ver nenhum sentido na vida. Porque não tem sentido viver uma vida sem paz. Não tem, irmão. Não há. Se que pode chamar isso de vida. E os homens que não conseguirem viver assim, ao invés de consertarem os seus corações, eles preferem morrer. Eles preferem não viver, né? Olha, irmãos, não tem sentido viver sem a paz que em Deus.
não tem sentido viver sem paz. Eu penso, como deve ser a vida de um homem que não tem a paz de Deus reinando em seu coração? Pensa, olha, que esses pensamentos que apavoram os homens, quem irá me receber no céu quando eu morrer? O que virá de mim depois da morte? Quem irá me consolar ou me cuidar nos momentos de aflições? E quando eu envelhecer, quando não tiver mais ninguém para me cuidar, quem estará comigo? Pensa que o ímpio faz esse tipo de questões dentro da sua cabeça e não encontra resposta. Porque ele diz que não existe um Deus. Então, isso tudo, eles... Por isso, eu falo, não sei como os seres humanos conseguem viver sem a paz desse Salvador. Isso não é algo teórico, não. Isso é uma punição de Deus na vida do homem, tendo a paz. Então, assim diz o Senhor, olha, a paz é minha. E não dou para ninguém que acha que pode encontrar paz longe de mim. É a paz de Deus, é a paz, olha. Ele não dá essa paz para ninguém que não se deu para ele de todo o coração, irmão. Então, não importa onde você procurar paz, não importa se você, o remédio que você tomar, o emprego que você conseguir, a terapia que você fazer, não importa nada. Nada vai conseguir suprir o próprio Deus. Nada, absolutamente nada. Então, irmão, o próprio Deus diz assim, olha, não dê a pérola preciosa aos porcos. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 6, diz assim, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, porque eles não valorizam, porque eles sujam os seus corações com pecado e não encontram paz. Não dê isso para ele. Então, a pérola, irmão, a paz é uma pérola que faz parte da aliança que a noiva de Cristo usa. É um sinal de aliança que Deus fez com o seu povo. É algo que o próprio Deus, o governador do universo, quando ele governa o governa o coração com paz, trazendo paz, meus irmãos. A paz que você não tem conseguido ter é uma forma de dizer, olha, você não está bem. Há coisas ocultas no teu coração que você precisa resolver, que só eu posso resolver. Não é porque falta alguma coisa. As pessoas vivem sem paz, geralmente porque elas vivem sem Deus. Porque elas vivem desobedecendo a Deus. Então, a sentença de Deus, ou melhor, a palavra de Deus para esse povo, para o povo dele, é uma alerta, olha, os ímpios podem fazer o que quiserem. Eles não terão paz. Não terão, não importa o que eles fazerem. Então, as pessoas vivem uma vida absurda, irmãos. Elas, vivem preocupadas querendo ter paz consigo mesmo, sem nenhum interesse de ter paz com Deus. Se você não tiver paz com Deus, você nunca vai ter paz com você mesmo. Nunca. O problema que você tem não é com você mesmo, é entre você e Deus. Então, vimos... olha, você não vai ter paz com ninguém. Você não vai ter nenhuma paz dentro de você. Nunca vai haver uma paz dentro de você, enquanto não haver uma paz entre você e irmão. Então, o que o próprio Deus está falando é o seguinte, olha, você precisa buscar se consertar comigo. Você não precisa cobiçar o que o ímpio tem. Deixa eles. É a palavra de Deus para o seu povo aí em Isaías, irmão. Então, se o Deus Todo-Poderoso não for suficiente para trazer paz no coração do ser humano, eu falo que nada vai trazer, nada vai conseguir trazer. Então, quero falar com vocês algo, irmão, que eu gostaria que você preste atenção, que não existe paz sem guerra. Não existe paz. A guerra não é uma coisa boa, mas é por meio dela que os soldados conseguem matar os seus inimigos para conseguir paz. Então, a gente falou que o que rouba a paz do ser humano é o pecado. Então, quanto mais próximo do pecado você estiver, mais distante a paz vai estar de você. Enquanto não houver guerra entre você e o pecado, nunca vai haver paz entre você e Deus. Não apenas entre você e Deus, mas dentro de você. Então, se quisermos encontrar paz, devemos procurar em Deus. Devemos procurar essa paz lutando contra aquilo que rouba a nossa paz, que é o pecado. Não tenta procurar uma paz dentro de você, porque isso é absurdo. A Bíblia fala que o teu coração é mau. A Bíblia fala que o teu coração é perverso, mais do que todas as coisas.
Não tenta buscar, não, eu preciso buscar uma paz interior, eu preciso, não. Você precisa buscar a paz em Deus. O problema da ausência de paz no teu coração é o pecado. Você não vai conseguir buscar uma paz no teu coração, porque as coisas no teu coração têm que tirar da tua paz. Os desejos maus, os pensamentos maus, o pecado. Não. Eu falo para vocês algo, irmãos. Não tenta buscar uma paz fora de Jesus Cristo. Você nunca vai encontrar. Você vai perder o seu tempo. Pessoas mais espertas, mais experientes, mais sábias que vocês, tentaram buscar essa paz, mas não encontraram. Então o próprio Deus fala, olha, a paz é minha. Você precisa lutar contra o mal que rouba essa paz. Não tenha medo de lutar contra o mal, contra o pecado. Tenha medo de viver sem essa paz. Se é que posso chamar, né? Isso de vida. Uma vida sem tranquilidade, sem paz. Irmãos, estão cheios de angústias, de solidão, de vazios, de sem sentido da vida. Os homens mais felizes, os homens com mais paz nessa terra são aqueles que estão em constante luta contra o pecado. Quanto mais você lutar e enfrentar o pecado, mais paz você terá. Mas a paz será algo automático dentro de você. Não é que a paz está longe de você, é que o pecado está muito próximo de você e você está muito longe de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente se afasta de tudo aquilo que pode nos fazer bem, de tudo que pode nos dar sossego. Absolutamente tudo. Então, a consciência, irmãos, aqui nessa terra, ela pode ser o pior inimigo do homem. Se ele tiver paz com Deus, ou melhor, a consciência pode ser o pior inimigo do homem se ele não tiver paz com Deus. E pode ser um céu para o homem aqui nessa terra, se ele estiver bem com o Senhor. Se ele tiver a paz de Deus que excede todo o entendimento. A sua alma, Deus, para que ela deixe de sentir essa solidão, essa angústia, esse vazio. Faça de Jesus Cristo a sua maior companhia e você nunca mais se sentirá só. Faça de Jesus Cristo a sua paz. Faça a sua alma encontrar-se com Cristo, com Deus Todo-Poderoso, com aquele que pertence à paz. Você terá tranquilidade, sossego. Você precisa lutar para isso. Isso não é algo que é algo do passado. Não, isso é o que você pode encontrar. Não alimenta a ideia que você só precisa encontrar um bom emprego. Não, isso não trará paz em você. Pode trazer alguns momentos de lazer, mas a verdadeira paz não trará. Então, os corações que tiverem vazio de Cristo estarão cheios de angústias, de solidão, de ansiedade, não terá tranquilidade, irmãos. E a paz que você tanto procura está em Jesus Cristo, que talvez que você não recorre. A paz que o teu coração precisa está em Jesus Cristo. Encontra Cristo, você encontrará paz. Encontra Cristo, você vai encontrar tudo que o teu coração precisa para sossegar nessa vida, para viver feliz, com tranquilidade. O profeta Isaías, no capítulo número 9, no verso 6, se vocês quiserem acompanhar, diz assim: se vocês não conseguirem achar, apenas ouvem a leitura, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Pai, Eterno e Príncipe. E Príncipe do quê, irmãos? E Príncipe da Paz. Então, não pode haver paz no coração de um homem que não tem o Príncipe da Paz. Não pode. Então quando Cristo entra num coração para reinar, ele reina trazendo paz, trazendo descanso. A ideia de que é possível ter Cristo e não ter paz é contrária a tudo que Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram. Ele governa trazendo paz, que fica claro para todo mundo que a ausência de paz, de sossego e tranquilidade é o resultado da ausência do príncipe da paz reinando em um coração, irmão. Essa paz não é resultado de uma vida de uma pessoa que não teve traumas, de uma pessoa que não tem emprego, não, uma pessoa que não sofreu no passado, não. Essa paz é resultado da vida de Cristo na nossa vida. Essa paz é um fruto do Espírito.
O apóstolo Paulo declara que o reino dos céus não consiste em comida nem em bebida, mas paz e alegria. Aonde? No Espírito. A paz é um fruto do Espírito. A paz é o fruto do Espírito. Se é de paz que você precisa, que você procura, você precisa do Espírito. É dele, não é nosso. A paz é um fruto do Espírito. Onde não há paz, onde não há Cristo, não há paz. Ainda que haver muitos momentos de lazer, eu quero que vocês reflitem algo. Se tirarem Cristo, que é o príncipe da paz do teu coração, tiraram absolutamente tudo que podia fazer o teu coração feliz. Se tirarem Cristo da sua vida, retiraram tudo, absolutamente tudo, que podia dar um sentido em você, que podia fazer você feliz. O que é a paz? A paz é a calma, é o sossego do coração. Quando a alma encontra o Cristo que o coração tanto procura. Isso é paz, uma paz verdadeira, uma paz genuína. Agora, pensem comigo nesse título de Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Isso mostra que ele tem direito de tirar e de dar essa paz a quem ele quiser. Ele é o príncipe, ele é o dono, ele é o autor. Ele é o alfa e o ômega da paz do coração do ser humano. Eu gostaria que vocês entendessem. Jesus Cristo é o príncipe da paz por dois motivos. O primeiro motivo é que só ele pode reconciliar o homem e Deus. Só o Jesus Cristo pode reconciliar o homem e Deus. Não pode haver, ou melhor, Deus não pode se reconciliar conosco se não tivermos Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, como nosso mediador. Como nos reconciliar com Deus? Segundo é que não queremos fazer isso. Terceiro é que não sabemos como, onde e por onde começar. Mas Jesus Cristo, ele sabe tudo, absolutamente tudo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Timóteos, no capítulo número 1, no capítulo 2, no verso 5, diz: há um só mediador entre Deus e um homem, que é Jesus Cristo. Esse mediador, ele é um elo de ligação entre Deus e um homem. Então, se você não tiver Jesus Cristo como teu mediador, não importa quão educado você é, não importa se você está com paz na sociedade, não haverá paz no teu coração. O teu coração está inquieto e sempre estará se estiver distante de Cristo. Não vai haver paz no teu coração enquanto não haver paz entre você e Deus. O apóstolo Tiago, ele declara algo no capítulo 4, do verso 4, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer, pois, que se constituir amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Agora imagina, todo aquele que vive na prática do pecado, do álcool, da prostituição, das coisas ilícitas dessa vida, o próprio inimigo dele é Deus. Ele tem Deus como inimigo. É Deus. Imagina ter Deus como inimigo. Imagina isso, irmãos. Toda vez que você ama o pecado, é uma forma de você mostrar o teu ódio, o teu desprazer por Deus. É uma forma de você insultar o próprio Deus. Você não tem medo de ter Deus como inimigo. Se Deus é contra você, quem será por você? Se você peca contra o príncipe da paz, quem pode trazer paz dentro de você? Se você não serve o príncipe da paz, quem pode produzir paz em sua alma? Então, só para você ter noção, o príncipe da paz, ele odeia tudo que vai contra a sua palavra. Ele é a paz, mas ele tem um repulso contra todos que desobedecem a sua palavra. Então, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 18, diz assim: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo diz que tudo provém de Deus, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único que pode reconciliar você que é inimigo de Deus por causa do pecado, até Deus. Jesus Cristo pode te reconciliar com o Pai. Ele pode ser o mediador da sua vida se você depositar fé. Fé genuína nele. Em Efésios, no capítulo 2, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. O apóstolo está ensinando que, pela fé em Jesus Cristo, a inimizade que há entre vocês e Deus, ela pode ser destruída por meio da fé. Se você tiver paz com Jesus Cristo, você terá paz com Deus. O apóstolo quer ensinar o seguinte: olha,
Não vai haver nenhuma paz entre você e o pai, se não haver primeiro uma paz entre você e o filho. O filho é o único que pode ajudar vocês. O filho é o único que pode representar vocês. Quando você depositar fé no Filho de Deus, você não vai apenas ter fé, não vai apenas ter paz exterior, mas uma paz interior, tanto com Deus como consigo mesmo. Porque a paz genuína consiste em primeiro em ter paz com Deus. Fora disso, não existe paz. É tudo ilusão. Então, irmão, Jesus, ele é o príncipe da paz, porque ele é o único que pode trazer a verdadeira com Deus e conosco. Segundo, Jesus, ele é o príncipe da paz, porque a sua paz genuína nos faz ter paz com as outras pessoas e acima de todas as coisas, irmãos, nos faz ter paz no meio do sofrimento. Nos faz ter paz nesse mundo de angústia. Jesus, ele é a perfeita paz em qualquer situação e problema. Você só não tem paz que gozo. Você só não tem a paz que você procura, porque talvez você tenha olhado muito para as circunstâncias, para o sofrimento, para as coisas que te rodeiam, e pouco para Jesus Cristo. E pouco para o príncipe da paz. Os únicos pensamentos que você pode ter para trazer em paz na sua alma, no meio do sofrimento, são aqueles pensamentos que você tem ou pode ter sobre Jesus Cristo. Pensar nas promessas que Ele fez para você. Pensar no carinho que Ele tem por você. Pensar no céu que Ele ofereceu para você. Pensar no sofrimento dEle por você. Pensar nos cuidados dEle por você. Esses pensamentos são suficientes para trazer paz no meio de qualquer sofrimento. Em João, no capítulo 10, no verso 27, ele diz assim: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu não vou dou como o mundo dá. Jesus nos deixou a sua paz. Ele é suficiente para nos fazer ser felizes nesse mundo. Ele é suficiente para nos fazer ter paz mesmo que estivéssemos no meio da Segunda Guerra Mundial. Ele é suficiente para trazer paz em qualquer circunstância, irmão. Em Filipenses, no capítulo número 4, no verso 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que a paz de Deus excede tudo, o entendimento. Vocês vão ter aí uma noção. O termo grego utilizado por Paulo, traduzido como guardará o vosso coração, ela trata-se de um termo militar. Que guardar quer dizer, olha, é como se fosse o guarda de uma cidade, de uma invasão inimiga. Está falando, olha, ele vai guardar essa paz dentro de vossos corações. Mesmo que alguém quiser roubar de vocês, não vai conseguir. Porque Jesus Cristo diz: eu vos dou essa paz. Eu estou no céu, mas a minha paz está com vocês que creem em mim nessa terra. Então, a paz que excede todo o entendimento na qual o apóstolo Paulo se refere aqui, não é uma vida sem sofrimento, não é uma vida sem tristeza, não é uma vida sem doença, não. É uma vida que nos faz sentir alegria mesmo no meio de tudo isso. Nos faz usar as palavras de Paulo, dizendo: olha, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Nos faz usar aquelas palavras de Paulo para: olha, eu aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer circunstância, irmão. Em toda. Então, não importa os conflitos internos, não importa os conflitos externos que a pessoa tem, a paz de Deus vai guardar o nosso coração. Essa paz que excede todo o entendimento vai fazer isso. O profeta Isaías, no capítulo número 26, no verso 3, diz o seguinte: tu conservas em paz aqueles cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Então, o apóstolo Paulo diz: olha, Deus vai guardar essa paz. Primeiro é que essa paz não é vossa, é a paz de Deus. E ninguém pode roubar essa paz dos vossos corações. Porque se tirarem roubar isso de vocês, não roubar Cristo. Ninguém pode roubar Cristo de vocês. Então é a paz de Deus em vossos corações. E o profeta Isaías diz: olha, Deus conserva essa paz em todos que confiam nele. Deus confia essa paz, Deus dá. Não é algo teórico, não. Não é uma paz que você vai buscar dentro de você, porque dentro de você tem maldade, não tem paz. É uma paz que tem foco. É uma paz que não é circunstancial. É uma paz que vem do céu. E nada que aconteça nessa terra pode roubar essa paz. Porque essa paz não veio da terra, veio do céu. Jesus Cristo disse: eu vos dou essa paz. O mundo não tem. O mundo vai vocês que creem em mim. Vocês podem experimentar essa paz.
A alegria que nós procuramos, vamos encontrar em Jesus Cristo. Todos que procuraram paz longe de Cristo, não encontraram. Mas todos que procuraram Cristo, encontraram muito mais do que aquilo que procuravam. Encontraram paz, sossego, tranquilidade, harmonia, descanso. Então, meus irmãos, em João, o Senhor Jesus Cristo deixa claro, diz assim, olha, deixo-vos a paz, a minha paz. Não vos dou, eu não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas olha, essa paz não tem nada a ver com as conquistas que vocês têm. Não. Essa paz não é por causa das coisas que você consegue vencer, não. É porque eu venci. Você deve se regozijar nisso, eu venci. Eu conquistei tudo por você. Jesus Cristo, olha, irmão, eu vou repetir para vocês. Ele é o nosso cabeça. Ele está no céu, mas essa paz você pode sentir hoje. Você pode experimentar essa paz hoje. Eu prego para vocês um evangelho que é verdadeiro. E hoje você pode experimentar essa paz que o apóstolo Paulo diz, que cede o entendimento. Essa paz que é em Jesus, ela é suficiente para te fazer suportar os traumas do passado, o sofrimento do presente e enfrentar as adversidades do futuro. Essa paz é plena. É uma paz do próprio Deus. É a paz dos corações. É uma paz, eu falo para vocês, irmão, é uma paz santa. Olha, irmão, se o mundo soubesse que existe essa paz em Jesus, eles dariam tudo para ter. Essa paz, irmãos, ela é tão profunda que eu vou ser sincero que eu não consigo expressar para vocês. Mas é tão verdadeira em minha vida que eu também não posso negar, irmãos. É uma paz que eu preferiria não viver do que viver sem essa paz. Não tem nenhum sentido viver uma vida sem a paz que é em Jesus. É uma paz que se você buscar esse Deus, você vai sentir. Então, é uma paz que o homem que mora no deserto pode encontrar. O homem que abandonou o deserto, que era filho do faraó, pode encontrar essa paz no deserto onde não tem nada. Então, vemos relatos bíblicos de um jovem rico que estava procurando paz. Aí você olha para a vida de Moisés, para João Batista, que não tinham um palácio, não tinham nada, iam no deserto, mas encontraram paz. Não procuravam nenhuma paz, porque foram encontrados por aquele que pertence à paz. Paz não tem nada a ver com as coisas exteriores, com as coisas que nos rodeiam. Ele é uma paz que vem de Deus, irmãos. É uma paz infinita. Então, se você fazer de Cristo a sua paz, você terá uma paz inabalável. Você terá uma paz infinita, porque Jesus Cristo é infinita. Você terá uma paz que nunca vai mudar, porque Ele diz que eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei para sempre, irmão. A fé nos faz, olha, a fé nos faz se apegar a essa paz, como se fosse nossa, mesmo sendo ela de Cristo. Talvez você pergunta, como faço para alcançar essa paz? Olha, irmãos, não existe truques, não existe mágica, não existe magia, não existe truque, uma pessoa mais esperta que a outra, não. É a paz de Deus, sabe, irmão? Um monte de livro, como ter paz interior, como manter a paz interior, como fazer um monte de coisas para encontrar essa paz, mas nunca vão encontrar longe de Cristo. Então, o salmista diz, no Salmo 119, no verso 165, diz assim, olha, muita paz tem os que amam a tua lei. E não há nada que os faça tropeçar. Não, o salmista fala, olha, o salmista liga a paz verdadeira com a palavra de Deus. Olha, aqueles que amam a tua lei encontram paz. Você não vai encontrar paz sem amar essa palavra, sem experimentar ela. Ela é como se fosse o tratado de paz. Ele fala, olha, você vai encontrar paz aqui. É a palavra. E no mesmo livro de Isaías, que nós lemos hoje, ele fala assim, Isaías 48, verso 18. Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Então, ele fala, olha, o resultado da vossa ausência de paz é o resultado da vossa desobediência. Porque se vocês tivessem dado ouvido à minha palavra, a vossa paz seria como um rio. Ela podia fluir dentro de vocês, ela nunca secará. Então, ele fala assim, olha, o que vocês precisam encontrar, experimentar essa palavra e crer nela,
Então, Deus nos manda obedecer tudo aquilo que trará paz no nosso coração. E toda vez que você não obedece a palavra, você está produzindo, está promover tudo aquilo que vai tirar paz dentro de você. Tudo. Pode alegrar-te por alguns minutos a sua carne, mas vai tirar a tua paz verdadeira. Então, Jesus Cristo, Ele nos convida a vir para Ele todos que estão sem paz, todos que estão angustiados, todos que estão vazios, todos que estão aflitos. Ele diz o seguinte: vinde a mim. Vocês que estão cansados, vocês que estão subcarregados, vocês que vivem sem paz, venham a mim. Eu sou o príncipe da paz. Eu darei para vocês a paz que vocês não têm. O Senhor Jesus Cristo convida a todos a vir até Ele, porque Ele tem poder para dar paz para todos que vierem até Ele. Então, irmão, Cristo não apenas dará a paz dele para você, Ele será paz para você. Não apenas a paz em Jesus. Jesus é a própria paz em nossos corações. A presença de Cristo em nossas vidas produz paz, irmãos. Você não precisa apenas de paz, como os homens falam. Você precisa de Jesus. Experimentar esse Senhor. É de Cristo, irmão. Porque ainda que você encontrasse uma paz fora de Cristo, como eu falei no início, ela não valeria para nada. Porque quando você morrer, você vai ter que enfrentar algo pior. Ainda que eu tivesse paz nessa vida, eu não serviria para nada. Não, irmão. Eu vou terminar dizendo algumas coisas para vocês, meus queridos. Se você quiser receber paz, você precisa primeiro receber o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Os puritanos diziam que a paz na alma é o sorriso de Deus refletindo na alma do homem. Irmãos, a paz na consciência não é nada mais do que um eco da voz de Deus, dizendo: olha, você foi perdoado. Nada pode trazer mais paz no coração do homem do que saber que ele foi perdoado por Jesus Cristo. Nada. Se o homem não tiver fé que foi perdoado, ele nunca mais terá paz. Ele não terá paz. Ele nunca terá paz. Irmãos, se você procurasse Cristo do mesmo modo que procura um sentido da vida, no momento que você procura uma paz, você encontraria muito mais do que aquilo que você procura, irmão. Muito. Se você procurasse Cristo do mesmo jeito que você procura se alegrar com outras coisas secundárias, você encontraria tudo. Olha, irmãos, há em Jesus Cristo tudo que o nosso coração precisa, tudo que o nosso coração procura. Há nessa palavra aqui tudo que nós precisamos para ter paz nessa vida, nessa terra. Há tudo, irmão. Então, quanto mais próximos de Cristo você estiver, mais paz você terá. Você não vai precisar buscar paz. Não, porque você terá Cristo. E Ele sozinho, e somente Ele, vai produzir essa paz dentro de você. Que vai ceder, vai fazer você viver feliz. Olha, nós temos pouca paz, porque temos buscado pouco a Cristo. Porque temos desejado pouco, porque temos lido pouco a palavra, porque temos feito pouco, irmãos. Os anjos têm paz no céu, e nós podemos ter paz na terra, porque aquele que produz paz para os anjos no céu é o mesmo que está aqui hoje, que pode produzir paz para você, é o mesmo Cristo. Ele está aqui hoje, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: olha, o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então o apóstolo fala: olha, Deus é o Deus de paz, mas em amor do seu povo, Ele vai esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Eu convido você a buscar essa paz que é em Jesus. Entregue tudo a Ele. Se entregue. Você não vai encontrar a verdadeira paz enquanto não se entregar a Ele de uma forma verdadeira. Você não vai encontrar toda essa paz se você não se entregar por completo para Ele. Uma entrega parcial não resulta numa paz parcial, não. Uma entrega parcial não resulta em nenhuma paz. Resulta em uma falsa paz. Só experimentaremos toda a paz que é em Cristo quando nos entreguemos para Ele de forma completa. Entregamos para Ele tudo. Nosso viver, nosso falar, nosso pensar, nosso dia a dia. Não tenta imaginar, meu querido, que você pode encontrar uma paz longe de Jesus Cristo, longe das Escrituras, longe da verdade. Amém? Eu convido você a reclinar a sua cabeça e a orar, a falar com o Senhor, a
a pensar sobre isso, a pensar talvez, né, em teus conflitos internos, a ausência de sossego na sua alma, seja resultado de algum pecado que você não descobriu, seja resultado da falta de prazer pela palavra de Deus. Convido você a pensar sobre isso, fazer uma análise no seu coração, de como você tem andado, se realmente você tem essa paz que é em Jesus.